e ele é membro do Fórum Rio de Janeiro. A gente se conhece também já há bem, né? Há quantos anos você frequenta lá? Aí, não sei. Agora você me pegou. Tem uns bons anos já, não Bem sei não. bom já, né? É. Então, eu estou lá já também há muitos anos, então somos. Leila, eu só queria te pedir uma coisa para você liberar para mim. Ah, já estou como co-anfitrião já, né? Já, Ah, tá. ótimo, perfeito. E Beleza. a gente fica aqui só fechando o microfone, porque às vezes as pessoas esquecem, né? E Claro, é claro. diferente, tá? Tá ótimo. Então, vamos lá, pessoal? O pessoal tá chegando aí, ótimo. Enquanto É, isso, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês, porque, bem, falar de topologia sem nenhum recurso, né, a imagens e figuras ia ficar quase impossível, ainda mais porque a gente não está na mesma sala, né, física, real. Então, eu trouxe aqui algumas coisas, né, para a gente poder acompanhar. Eu queria, a Leila falou um pouquinho, mas eu queria agradecê-la pelo convite, né, porque a Leila entrou em contato comigo tem uns meses, né, Leila, para coordenar esse seminário. E eu fiquei muito contente porque eu gosto de falar de topologia, né? Eu gosto, além de achar muito importante, e eu espero que esse seminário, mesmo que breve, né, ele possa dar a vocês algumas ferramentas para poderem pensar o uso da topologia ligada à psicanálise. Eu acho que isso é o mais interessante, né? Por isso mesmo, por causa do escopo, por causa das limitações de tempo, esse seminário ele é uma coisa meio seminário, meio curso de introdução à topologia. Então ele tem essa pegada meio ambivalente. Não é exatamente um seminário, eu não diria isso, porque a gente não vai chegar a trabalhar nenhum seminário de Lacan, né? Nós vamos trabalhar pedaços de alguns seminários, alguns excertos do seminário de Lacan. Então, talvez, né, para o próximo semestre a gente possa pensar num outro claro. modo, né? Mas dessa vez, né, os encontros desse ano vão ser assim, uma coisa um pouco curso de introdução à topologia, alguns conceitos matemáticos e a ligação disso com a psicanálise. E eu espero que, enfim, possa dar a vocês, enfim, alguns recursos, né, para pesquisar e para levar a pesquisa de vocês adiante. Tenho certeza que será e vamos nos organizando para o ano que vem. Tá bom? Claro. E assim, a Leila comentou que eu sou do Fórum Rio, é verdade. Inclusive, eu queria pontuar que eu não sou matemático, tá? Eu não tenho formação em matemática, mas eu já estudo esse tema há alguns anos. E eu achei que seria interessante trazer para vocês algumas das referências que eu usei para estudar, para que vocês também possam pesquisar por vocês, né, pela conta de vocês. Eu acho que todos estão vendo os slides daí, imagino que sim. Estamos. Então, né? Ótimo. Então, eu tenho algumas referências aqui para vocês, né? Algumas de matemática mesmo, tá? São livros de matemática, inclusive muitos são para graduandos de matemática, então é uma linguagem um pouco crua, mas mesmo assim a gente consegue extrair algumas coisas interessantes. Eu marquei o livro do Pablo Amster, não sei se vocês o conhecem, mas ele já deu um curso já de topologia no Fórum São Paulo, e o livro dele é bem compreensível, né? Ajuda muito porque ele faz um apanhado geral das ideias de matemática em Lacan e da sua conexão com a psicanálise. Então, se vocês quiserem ler sobre matemática, topologia, lógica, teoria dos conjuntos, é uma ótima referência. De matemática mesmo, tá? Tá aqui, notas matemáticas para ler Lacan. Além dessas referências de matemática, tem também algumas referências de autores que são analistas, né? Acho que muitas dessas referências são conhecidas por vocês já, eu imagino. Eu acho que de todos esses livros, o livro do Fabian, ele é um livro muito completo que trabalha basicamente a teoria dos nós. Então, quem quer pesquisar sobre
a noção de sintoma com TH, as amarrações, é um bom ponto de começo, né? O livro do Fabiano. Eu acho que não tem em português, só tem em espanhol. Enfim, depois tem algumas referências também de livros sobre topologia. Eu vou confessar que estudar topologia em psicanálise é um pouco... você tem que ir em vários lugares, né? Não tem nenhum livro ainda que seja um apanhado de psicanálise sobre o tema. Tá em casa? Tem alguém dirigindo. Mas, enfim, eu acho que com essas referências que eu coloquei aqui, vocês podem fazer um recorte cole, né? Enfim, e vocês podem juntar algumas coisas para auxiliar a pesquisa de vocês. Tudo bem? Então, eu espero que ajude, né? São os livros que eu uso, por exemplo. São os livros de referência que eu uso. Caso alguém queira pesquisar alguma coisa muito específica, eu recomendaria que me procurasse, porque eu tenho não sei quantos milhões de artigos de matemática sobre esses temas, né? Enfim, sobre a ideia de reta infinita, essas coisas mais específicas, eu precisaria indicar alguns artigos, né? Então, depois, se alguém quiser saber sobre isso, fala comigo, tá? Olha só, justamente por isso ser um seminário ligado a um fórum, eu espero que isso faça jus ao nome, né? Que seja um fórum no sentido de que seja um espaço aberto de discussão. Ou seja, se alguém tiver alguma pergunta, comentário, observação, qualquer coisa, por favor, fale, libera o microfone, manda uma mensagem no chat para a gente poder acompanhar, mas sintam-se à vontade para perguntar ou fazer comentários. Eu gosto muito disso, né? Inclusive, isso é uma coisa que o Lacan mesmo fala, isso é engraçado. Eu acho que no seminário 25, ele comenta o seguinte, que ele passou 2 meses, vejam, 2 meses tentando descobrir como amarrar um nó com 4 elementos. E ele disse que ele ficou preso nisso até o dia que ele comentou isso no seminário, e algumas semanas depois, o Surri e o Tomé, que eram os participantes, né, do seminário do Lacan, apareceram e falaram, olha, a gente descobriu como fazer essa amarração com 4. E foi só aí que o Lacan começou a trabalhar com o nó do sintoma. E aí o Lacan comenta isso, né? Ele fala, o que aconteceu? Por que eu sozinho não consegui fazer isso? E aí ele fala, é porque eles pensaram, o Tomé e o Surri, eles pensaram a 2. Então, eu espero que esse espaço aqui seja um espaço que a gente possa pensar, eu não sei quantos somos aqui, mas enfim, que possamos pensar aqui, né, entre nós. Isso ajuda muito a trabalhar não só a topologia, mas eu acho que a psicanálise, né? Hoje é o estudo das propriedades não métricas de um objeto. Eu queria começar, então, deixa eu dar uma olhada no chat para ver se tem algum comentário. Se eu posso enviar esse material, sim. Eu já mando para vocês, tá? Enfim, não é um material didático, tá, gente? Isso aqui são algumas anotações que eu fiz para poder, enfim, auxiliar até essa comunicação, né? Mas eu mando sim. Qualquer coisa, se eu não mandar, por favor, alguém dá um grito aqui no chat que eu mando, tá? Posso esquecer. Eu queria, então, começar apresentando, né, e discutindo o que é topologia. Porque a gente está acostumado a falar de topologia nesses espaços de psicanálise como se fosse isso dos nós, né? Falando de nós, e não é exatamente isso. A topologia é um ramo um pouquinho mais amplo da matemática. A topologia é esse ramo da matemática que trabalha com propriedades não métricas dos objetos. O que é isso exatamente? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui. Vejam, nesse slide aqui nós temos um quadrado e um círculo. Esses 2 objetos, esses 2 elementos, eles são diferentes? Eles são iguais? O que a intuição de vocês diz a respeito da relação desses 2 objetos?
falar, tá? Não é uma pergunta retórica, não. Tem ângulos. São diferentes, isso. A Carolina, né, comentou isso. Geometricamente, eles são diferentes. Acho que ninguém discorda disso. Inclusive, se a gente for medir a área dos dois, serão números completamente diferentes. Então, a intuição de vocês diz isso, né? Esses dois objetos são geometricamente diferentes. Porém, eles são topologicamente equivalentes. Tudo bem? Então, eu estou tentando mostrar a diferença da topologia com relação à geometria, que é a nossa maneira mais comum de pensar o espaço. O que permite que a gente diga, em topologia, que esses objetos são equivalentes? Porque existe uma noção em topologia de deformação contínua. Ou seja, esses objetos são equivalentes porque eu posso, através de deformações contínuas, transformar um quadrado num disco. Tudo bem? É só se vocês tiverem uma massinha ou qualquer objeto mais moldável, mais maleável na mão de vocês, vocês vão ver que é só ir amassando, né, por exemplo, um quadrado pelas pontinhas que vocês vão chegar num círculo. Essa noção de equivalência topológica é o que é chamado de homeomorfismo na matemática, tá? Então, eu estou começando já a introduzir alguns conceitos matemáticos para vocês. E, olha, ajuda muito isso a ler Lacan. Muito, muito. Porque várias vezes ele menciona alguns conceitos sem nomeá-los. Então, enfim, é uma mania dele, né? Isso é terrível. Mas esses conceitos são muito importantes, né? E eu vou tentar demonstrar isso ao longo do seminário de hoje. O que prova, como que a gente pode provar que topologicamente esse quadrado é equivalente ao círculo? Lembrem, a gente falou no começo que a topologia estuda as propriedades, as qualidades não métricas do objeto. Olhem aqui para o slide, por favor. Vocês vão ver que, geometricamente falando, os pontos x e y, eles vão sofrendo modificações ao longo desse quadro aqui. Então, no primeiro momento, o x e o y estão a uma certa distância. O y estão mais perto um do outro, correto? Em topologia, isso não importa. Lembrem, não importa a distância, não importa qual é a metragem entre um ponto e outro. O que importa é a relação entre eles. Então, vejam, de novo, olhem para o slide, por favor. O ponto Y continua na borda. Em qualquer figuração desse objeto, o ponto Y continua na borda. O ponto X continua um ponto interno e o ponto Z continua um ponto externo. É isso que importa para a topologia. Não importa que o X está mais longe ou mais próximo do Z ou do Y. O que importa é que as relações de proximidade dele se mantêm. Deixa eu olhar que tem um comentário aqui no chat. Eles são iguais por manterem a relação em uma superfície bidimensional. Vanessa, pode ser numa superfície de qualquer dimensão. Isso aqui pode ser tratado, por exemplo, num objeto tridimensional, tá? Aqui está bidimensional porque é um pouco mais simples. O que importa é que as relações entre os pontos continuem a mesma. Isso quer dizer que, topologicamente, eu posso esticar um objeto, encolher esse objeto ou dobrá-lo. Nenhuma dessas operações modifica as relações de vizinhança entre os pontos. Tudo bem? Se vocês observarem com atenção, vocês vão notar que nos 3 casos derivados, né, as relações continuam as mesmas. Y na borda, X é interno e o Z é externo. Tudo bem?
essas operações são hiper importantes. Esticar, encolher e dobrar. Vocês podem encontrá-las com outros nomes. Torcer, não sei, puxar. Isso não importa. O que importa é o tipo de operação que você faz que não modifica as relações de vizinhança entre os pontos que estão concernidos aí. Em comparação, cortar e furar, essas duas operações, elas têm efeitos diferentes. Tem alguma coisa vibrando. Elas fazem coisas diferentes. Vejam, no primeiro quadro derivado, quando eu corto esse quadrado, agora o ponto X está separado do ponto Y. Ele não está mais interno ao objeto ao qual o Y está na borda. Eu mudei as relações entre o X e o Y. Tudo bem? A mesma coisa no último exemplo. Eu furei e, de propósito, eu cortei fora o X. Então, claramente, eu mudei as relações desses pontos. Então, vejam, cortar e furar um objeto vai provocar uma diferença. Então, vejam, as deformações contínuas em topologia são apenas as operações de esticar, encolher e dobrar. Tudo bem? E é claro, né, enfim, todos os sinônimos possíveis dessa tríade. E eu não posso cortar nem furar. Se eu cortar ou furar, eu transformo o objeto em outro objeto. Deixa eu olhar que tem mais um comentário no chat. Isso, Flávia. A partir do momento que eu corto ou que eu furo, é um outro objeto. Tá? São objetos diferentes agora. Aqui tem um exemplo. Eu acho que o vídeo vai passar direitinho. Se não passar, me avisem, por favor. É um exemplo de um homeomorfismo entre uma caneca e uma rosca. Isso que vocês estão vendo acontecer no vídeo são deformações contínuas no objeto caneca, transformando ele no objeto rosca. Ou seja, topologicamente, esses objetos são equivalentes. Veja, eu não furei, eu não cortei, não precisei fazer nada disso. E eu mudei o objeto radicalmente fazendo essas operações. Aqui ele só encolheu, esticou, puxou, enfim. Tudo bem? Então, curiosamente e incrivelmente, em topologia, uma caneca é igual a uma rosca. E por que que isso é importante, né? Por que saber, por que conhecer essas noções de deformações contínuas, por que isso é importante e qual é a relevância disso para a psicanálise, para estudar, inclusive, né, Lacan? Porque vocês vão encontrar na obra de Lacan não só as referências a objetos topológicos como o Cross-Cap, como o toro, mas também vocês vão encontrar no seminário 22 algumas operações que o Lacan faz em cima da cadeia borromiana. Então, vocês vão encontrar no finalzinho do seminário 22 essa operação que está aqui no slide. Lacan, ele puxa e reorganiza a cadeia de 4, a cadeia do sintoma, para essa outra conformação aqui. Essas duas cadeias, embora elas pareçam ser diferentes, elas são topologicamente equivalentes. E aí eu vou precisar que vocês façam isso na casa de vocês, né? Essa é a limitação que a gente tem aqui por ser virtual. Se vocês não acreditarem em mim, o que eu, inclusive, né, eu sugiro que vocês não acreditem em mim, que vocês experimentem isso em casa, construam
esse objeto, né? Construam essa cadeia e puxem ele, fiquem brincando com ele. Eu, no começo, quando eu comecei a estudar topologia, eu tive um pouco de resistência, né, enfim, comprar barbantes e cordas e molas para poder estudar, porque eu falei, isso não é necessário, não vou precisar disso. E a partir do momento que eu me vi rodeado de barbantes e, enfim, e passava alguns minutos, né, às vezes algumas horas também, puxando, esticando e dobrando, eu aprendi muito mais. Foi só naquele momento que eu, de fato, entendi qual era o alcance da topologia. Foi no momento em que eu peguei, né, as minhas cordinhas e fui começar a brincar com isso. A gente até vai chegar nessa ideia já, né, de por que a manipulação é importante. Mas eu já queria deixar isso como uma provocação já. Comprem barbante, pegue barbante de cadarço também. Tem tênis que eu não consigo nem mais usar porque eu já não sei onde está cadarço de nada. Mas façam isso. Experimentem fazer isso em casa. E vocês vão ver que os dois objetos, essa cadeia, que é uma cadeia claramente de 4 nós, e essa cadeia, que é aparentemente de 3, elas são equivalentes. Tá? Isso é importante, por exemplo, para estudar o seminário 22. E aqui tem uma citação do Lacan, né, para mostrar como ele, de fato, lia matemática e ele incluía a matemática nos seminários dele. Isso aqui é uma citação do seminário 13, na qual ele fala: 2 figuras providas de uma borda podem, por deformações dessa borda, ser demonstradas como homeomórficas. Ou seja, peguem um quadrado. Ele é topologicamente equivalente a um círculo. Só é preciso que vocês soprem dentro do quadrado, ele se inflará em círculo. Foi o que nós fizemos agora há pouco. Né? Vejam, então, um conceito puramente matemático, Lacan se serve dele depois para poder operar em cima das estruturas topológicas, tá? E vocês vão encontrar muito sobre isso no seminário 13, no 9 e no 22 ele faz referências a isso, mas não nomeia, né, como homeomorfismo. Mas vocês podem encontrar isso lá. Então eu recomendo a leitura desses pedacinhos. E aí vai ser assim, tá, gente? Eu vou sempre trazer alguma coisa, algum pedacinho do seminário de Lacan para poder complementar o que a gente está falando aqui. Então, a gente trabalhou agora, nesse comecinho, 3 conceitos básicos de topologia. Que primeiro é a definição de topologia, certo? A definição de deformação contínua e a noção de homeomorfismo. Essas 3 noções, elas são suficientes para vocês começarem a estudar, né, topologia e a sua relação com a psicanálise. São conceitos fundamentais de topologia. Inclusive para a gente poder entender o que a gente pode fazer ou não com os nós. Né? Então, eu acho que são conceitos importantes. E a topologia, como eu falei, ela é um ramo bem extenso da matemática. Em Lacan, vocês vão encontrar muitas referências a um ramo da topologia, que é a topologia de superfícies, principalmente depois do seminário 9, né, ao longo do seminário 9 e depois, onde ele fala sobre cross-cap, a banda de Möbius, a garrafa de Klein, etc. E também, né, a partir do seminário 19, fica muito, muito mais evidente, né, uma referência à topologia enquanto teoria dos nós, que é aquilo que nós ouvimos sempre, né? O nó borromeu, a cadeia borromeana, a cadeia de 4. Esse é um outro ramo da topologia que a gente chama de teoria dos nós. Existem outros ramos da topologia, tá? Existe a teoria dos conjuntos, existe a topologia algébrica, são coisas que Lacan não trabalha
que a gente também não vai trabalhar aqui, mas que também fazem parte da topologia, desse ramo da matemática. Inclusive, nesse seminário, a gente vai trabalhar muito mais a teoria dos nós do que a topologia das superfícies. E, enfim, isso pode ficar para um outro momento, talvez ano que vem. Porque, como eu falei, é um campo complexo. Tem alguns conceitos importantes que a gente precisaria discutir. Então, eu optei, junto com a Leila, conversei isso com ela, da gente enfocar e trabalhar mais a questão dos nós. Tudo bem? Deixa eu só olhar aqui o chat para ver se tem um comentário novo. Pois é, trabalho com barbante é essencial, é preciso. Tem que colocar a mão na massa. E por quê, né? Essa que é a grande jogada, né? A gente precisa discutir aqui. O Lacan faz essa pergunta no seminário 25 que eu acho maravilhosa. Eu acho que qualquer pessoa que já fez ou já pensou nisso antes, né? No seminário 25, o Lacan fala assim: por que diabos eu introduzi o nó borromeano? Ele mesmo responde. E ele vai dizer que é porque parece que o nó borromeano tem alguma coisa a ver com a clínica. Agora, o quê? Né? Acho que a grande pergunta que a gente faz, né, é o que tem a ver essa estrutura topológica com o sujeito? Porque o que Lacan trabalha ao longo do seminário dele, dos seminários dele, né, é isso. É de que há uma equivalência entre a estrutura do nó e a estrutura do sujeito. Ferramenta lá em cima, lá em cima, lá na caixa. A gente vai tentar justamente trabalhar essa ligação. Tá bem? Eu tenho uma aposta. Tá? Eu tenho uma aposta. Que tem a ver com o seguinte, né? Eu acredito que essa conexão topologia-psicanálise seja importante para nós. Por quê? Porque a topologia, ela lida com o real. Ela exige operações que levem em conta o real. O que eu quero dizer com isso? Aquilo para qual eu estou tentando chamar a atenção é o seguinte: alguma coisa na topologia toca, por exemplo, a insuficiência do simbólico e do imaginário. Já já eu entro nesses detalhes, tá? E também, por outro lado, a topologia toca pontos de impossibilidade. Eu acho que a conexão que a gente pode fazer de um ramo da matemática com a psicanálise, que é uma maneira de tratar o sujeito, é a partir do real. E eu acho que essa conexão se dá dessa maneira, por esses pontos de conexão. E aqui eu vou trazer alguns experimentos. Eu espero que a gente consiga fazer isso aqui, né, com a câmera. Eu acho que vai dar certo. Talvez algumas pessoas já conheçam isso, porque eu já apresentei isso em alguns lugares. Mas eu quero mostrar aqui para vocês isso daqui. Eu acho que todos estão vendo, né? Aqui a gente tem uma folha de papel A4 normal com alguns cortes, tá? A minha pergunta é: como é que eu fiz isso daqui? Não sei se vocês conseguem perceber que aqui não tem nada colado, mas isso aqui, de alguma maneira, é a união desse pedaço com esse pedaço aqui. Se eu desativar o compartilhamento é melhor? Tá, um segundo então. Pronto, melhorou agora? Então, vocês estão vendo aqui o objeto? É uma folha normal, tá? Eu não colei isso daqui, mas se vocês acompanharem o desenho, vocês vão ver que, de alguma maneira, essa folha, esse pedaço do meio é a união desse pedaço com esse pedaço. E aí a pergunta é: como que eu fiz isso? Se alguém tiver alguma sugestão, algum chute, por favor, tá?
tem algumas pessoas com uma cara de assustado. Isso. Alguém já pegou, já entendeu como se faz isso. Vejam que à primeira vista, ou seja, levando em conta só o imaginário dessa figura, é incompreensível. Porque como que, sem colar, eu posso juntar dois pedaços diferentes? E aí eu vou mostrar para vocês como é. Eu só dobrei a folha. Então vocês podem cortar. Espera aí, deixa eu desamassar primeiro, para ficar mais visível. A folha é assim, correto? Cortem nesses dois pontos e no ponto intermediário do outro lado, e aí é só girar a folha. Tem pessoas tentando fazer já, acho ótimo, é isso mesmo. Tem que colocar a mão na massa, né? Leonardo, Oi. é Sônia aqui. Você Oi, conhece as esculturas, tudo bom? Você conhece as esculturas do Amílcar de Castro? Ai, olha, falando assim, eu não sei, eu teria que ver uma imagem. Tá, eu vou mandar para você. Tem a O ver seu com isso? segredo é o segredo das esculturas dele. Só que Então são imensas e de aço, né? aí vai ficar mais difícil de É manusear, um... né? Mas não é ele que manuseia, é claro, mas as Claro, ideias. Ele claro. faz 50 esculturas com uma folha, fazendo esse tipo de ilusionismo que você fez. Exatamente. É um ótimo exemplo disso, dessas operações que a gente faz que não modificam o objeto, mas modificam a nossa apreensão do objeto, né? Agora, aqui tem um outro exemplo, tá? Eu tenho uma folha com losango cortado. Dá para ver? Tem um furo aqui. Deixa eu botar assim. Pronto, melhor. Temos essa folha aqui e esse disco. Eu acho que dá para ver claramente que o disco é maior do que o furo, certo? A minha pergunta é, tem como eu passar esse disco sem dobrar o disco por esse furo? Sim, não? O que vocês acham? O furo, olha, eu vou colocar o disco atrás do furo. Claramente o disco é menor. Como fazer isso? Vou explicar de uma maneira através da minha cadeia de significantes, tá? O que vocês vão fazer vai ser, vocês vão dobrar essa folha, vão reduzi-la, né, a 2 dimensões, depois voltar ela para 3 dimensões. É assim que faz. Ajudou alguma coisa? Essa descrição, por mais incompleta e vaga que seja, ajudou de alguma maneira? Matheus falou que ajudou. Então, como que se faz isso? Eu vou tentar mostrar aqui. Vocês vão dobrar a folha ao meio, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer assim, olha. Deixa eu apoiar aqui na mesa, um segundo. Vocês vão dobrar de maneira que vocês vão aumentar a área do corte. Agora sim, o que eu vou fazer? Eu vou passar ele para 3 dimensões, ou seja, eu vou abrir a folha e fechar. E agora eu consigo passar pelo furo. Vejam que, a princípio, olhando, até medindo essa folha aqui, ninguém é capaz de dizer que esse disco que é maior passa por esse furo. Mas, à medida que eu operar sobre a folha, que eu colocar a mão nela, dobrar, mexer, vocês vão ver que é possível chegar nisso. Quando eu aprendi
esses truques de matemática, foi numa aula que a pessoa não deu a resposta. Simplesmente o professor, o matemático, né, mostrou os objetos e falou, se virem aí com isso. E aí eu cheguei ao resultado como? Pegando várias folhas em casa e brincando com isso, até poder descobrir qual era a resposta. Tem alguns comentários aqui das pessoas que estavam... Ótimo. Estou achando interessante que as pessoas estão se envolvendo e estão tentando entender como se faz isso. Exatamente dessa maneira, né? Operando em cima do objeto. Todos vocês falaram isso, né, de certa maneira. Vou voltar para o compartilhamento. E aí, esses exemplos eu gosto de dar, por quê? Porque eles mostram, pelo menos para mim, aí me digam se vocês concordam com isso, eles mostram essa insuficiência do imaginário e, de certa maneira, também do simbólico, de explicar como fazer isso, né? Como eu disse, para aprender a fazer isso, vocês vão ter que tentar fazer em casa. Não adianta eu explicar como eu fiz. Talvez aqui nem vendo eu fazer ajude. Vocês vão ter que tentar fazer isso em casa de verdade. Então, por um lado, né, isso que eu estou trazendo aqui, né, da topologia, eu acho que ela é importante, por um lado, porque ela toca esses pontos, né, de falha do simbólico e de falha do imaginário. E por outro, que talvez seja um lado talvez mais de mais fácil acesso a todo mundo, porque é muito comum já terem visto vídeos assim, é pensar a topologia enquanto um ramo da matemática que opera com coisas paradoxais. Então, aqui tem um vídeo que é um bonequinho que está andando por cima de uma garrafa de Klein. A garrafa de Klein é esse objeto topológico aqui, que vocês estão vendo no canto do slide, que é um objeto que se interpenetra. E aí, peço que vocês prestem atenção no vídeo, é curtinho. E vocês vão ver que alguma coisa acontece em um dado momento do vídeo que é uma coisa impossível. Ninguém aqui vai conseguir fazer isso nunca. Então, vejam, ele está andando na superfície da garrafa, tá? Tá chegando no momento que eu quero. Oi. Vejam agora o que acontece. Ele continua pela superfície, mas ele atravessou uma parede. Isso é impossível, né? A não ser que alguém que seja um fantasma, ninguém atravessa parede nenhuma. Mas, nesse objeto, é isso que acontece. Esse ponto de impossibilidade está ligado ao fato de que a garrafa de Klein é um objeto cuja imersão no espaço tridimensional, que é esse nosso, ele apresenta essa peculiaridade. Em certo momento da travessia, alguma coisa que está sob a superfície vai conseguir atravessar uma parede. Seria preciso falar da topologia em 4 dimensões, mas acho que vai ficar um pouquinho excessivo, né, para o nosso seminário. O interessante é que, matematicamente falando,
esse senhor na bicicleta, ele não atravessou parede nenhuma. Ele só continuou o caminho dele. Essa experiência, né, com esse impossível, ou seja, com essa peculiaridade da garrafa de Klein, que diz que é impossível representá-la num espaço tridimensional porque comporta esse tipo de relação, né? Atravessar paredes. Esse tipo de natureza é a mesma natureza que aparece no Crosscap. Aqui vocês vão ver como o Crosscap é formado. O que é interessante aqui é a mesma coisa esquisita que acontece no Crosscap. Se vocês estivessem andando de bicicleta nessa superfície com a cor roxa, vocês iam conseguir atravessar esse meio aí. Tudo bem? Vocês iam passar. Eu não sei se dá para ver o ponteiro do meu mouse aí. Vocês conseguem ver? Conseguem? Ótimo. Se vocês estivessem andando aqui, vocês iam atravessar por aqui e sair aqui. Bem, claramente tem alguma coisa acontecendo aqui que é impossível de acontecer no mundo tridimensional. Então, vejam, a topologia ela trabalha com isso, com alguns pontos de impossibilidade. Impossibilidade no nosso mundo, né? No nosso mundo tridimensional. Depois, tem milhões de vídeos sobre isso no YouTube, gente. Da garrafa de Klein, do Crosscap. Sugiro que vocês deem uma olhada, é bem interessante. E é por isso, né? Vejam que quando Lacan fala de topologia, ele está se referindo basicamente às estruturas topológicas, né? E aí no seminário 16, ele faz o seguinte comentário: a estrutura é, portanto, real. E isso se determina por uma convergência a um impossível. É daí que eu tiro essa ideia, né? Enfim, essa leitura de que o nosso recurso à topologia é, na verdade, né, um recurso ao real. De acordo com o que que eu pude entender e ler em Lacan, né, a nossa instrumentalização da topologia tem a ver com isso. Tem a ver com levar o real em consideração. E aí, o que é interessante, né, de pontuar aqui é que, vejam, gente, o real não é isso aqui, enquanto não é o fato de ter um nó físico na minha mão. O real ao qual Lacan se refere é sempre alguma coisa de inapreensível. Não é a realidade. Eu falo isso porque eu escuto muitas pessoas falarem do real do nó como se fosse isso daqui, né? Como se o real do nó fosse isso aqui. O fato da gente ter, na realidade física, um nó que está amarrado. E eu lembro a vocês, Lacan sempre fala do real ligado ao impossível, ao inapreensível. E isso vem na esteira do que ele já discute, né? Uma coisa que, enfim, ele comenta em muitos lugares.
ao dizer que a topologia não é uma metáfora, ou seja, a topologia é um recurso novo, é um recurso diferente que ele passa a empregar nos seminários dele. Deixa eu só dar uma olhada no chat, porque ele sumiu aqui, deixa eu olhar. Então vamos pensar nisso, né? A topologia não é uma metáfora. Se vocês forem retomar o que Lacan fala da metáfora nos outros textos dele, a gente vai encontrar que a metáfora é sempre um acréscimo de sentido, correto? Se eu digo fulaninho é um leão, essa metáfora indica o quê? Que esse fulano, que essa pessoa é uma pessoa que é brava, que é corajosa, ou que é cabeluda, ou sei lá mais o quê. Eu posso sempre acrescentar mais sentidos nessa metáfora. Tudo bem? Esse modelo metafórico é o que a gente também encontra no Freud, como, por exemplo, no texto da interpretação dos sonhos, a gente encontra Freud fazendo uma metáfora entre o aparelho fotográfico e o aparelho psíquico. E vocês encontram o quê? Vocês encontram esse paralelismo que Freud faz, né? Do mesmo jeito, né, que na máquina fotográfica nós temos a entrada de estímulos, a marcação de estímulos e a revelação disso no aparelho psíquico, esse processo se dá da mesma maneira. Nós temos os estímulos que vão entrar pela percepção, esses estímulos vão criar traços no inconsciente e esses traços podem vir a ser revelados. Aí vejam, através dessa metáfora, eu posso tirar algumas conclusões. Por exemplo, é possível... O que acontece, melhor dizendo? Né? O que acontece, ou seria possível ter acesso aos traços mnêmicos? Pensem na câmera fotográfica. Tem como eu ter acesso a esses traços que estão no filme? Através do negativo? Sim, mas o negativo já é o efeito de um processo, né? Eu quero dizer o seguinte, esses traços são acessíveis diretamente? O que acontece se eu abrir a câmera para ver o filme? Eu queimo o filme. Né? Eu não tenho, na câmera fotográfica, eu não tenho acesso às marcas do filme. Depois que eu revelar e tiver o negativo, sim. Mas eu estou me referindo a esse momento anterior, né? Sim. Vejam, essa metáfora que Freud faz permite que a gente tire dela algumas consequências. De certa maneira, tem um caráter preditivo na metáfora. Né? Isso é um dos exemplos, né, que a gente pode de metáfora que a gente pode pensar na obra psicanalítica. Tem outros esquemas que Lacan também trabalha, por exemplo, o estágio do espelho. São esquemas. É diferente do que o Lacan traz com a topologia. Inclusive, né, aqui de novo tem outra pontuação de Lacan sobre isso. Quando ele fala assim, o nó não constitui um modelo. Ou seja, não é um esquema. O nó não é um esquema. Por quê? Porque o nó tem algo junto ao qual a imaginação falha. De novo, um tipo de referência a essa localização do real no nó. Eu gosto de pensar, né, da seguinte maneira, que por esse viés do modelo ou dos esquemas, a gente trabalha muito mais com o sentido ou com a nossa própria intuição. Né? Quando eu perguntei para vocês sobre o filme fotográfico, muitos de vocês poderiam responder diretamente o que achavam. Né? Enfim, acho que a maioria das pessoas aqui já teve uma experiência com a máquina fotográfica analógica, né? Então, imagino que vocês já tenham passado por isso. Eu já queimei vários filmes quando era criança, por exemplo, né? Brincando com a máquina, enfim. E de novo, né? Esse recurso do modelo, ele passa por esse viés do imaginário. E aí eu queria até apontar algumas coisas aqui sobre isso, né?
Por exemplo, o que vocês estão vendo aqui nessa imagem? Um triângulo. Pois é um triângulo. Embora não tenha nenhum triângulo aí. Os Correto? bonecos do Pac-Man. Pois é, exatamente. O que tem aqui são bonequinhos do Pac-Man que estão colocados de maneira diferente. Eu Exatamente. sei. Mas o que nós vemos intuitivamente é o triângulo. Ou seja, tem aí uma pregnância imaginária que se coloca. Vejam, na relação que vocês têm com algum objeto, e aí, enfim, isso aqui é obviamente só um exemplo, nessa mediação que vocês, nessa relação que vocês têm com o objeto, já existe uma mediação do imaginário direta. Vocês olham para isso aqui e vocês veem o triângulo. É a mesma coisa que acontece quando vocês olham para cá, por exemplo. Tem 3 setas aqui. Qual é a seta que tem o maior segmento intermediário? Alguém quer Elas são chutar? iguais, não? É a B, né? Elas são iguais. Elas são iguais. São do Igual, mesmo mas- tamanho. Então, mas Sim, aí... A princípio, é. O Mas veja, intermediário a não é mesmo. princípio, a impressão que dá é que o B é maior. Sim, Não é não? Sim, com certeza. pelas extremidades. Exato, exato. Isso aqui é uma ilusão conhecida, né, na psiquiatria, que mostra como a gente se engana ao olhar para esses segmentos aqui, porque, na verdade, os 3 são iguais. Os segmentos intermediários das setas são todos iguais. Todos têm o mesmo tamanho. Mas, de novo, a mesma coisa. A nossa relação com o mundo, ela já é atravessada por esse campo do imaginário. Por esse campo onde existe uma pregnância, por exemplo, da boa forma, do fechamento, da gestalt. Enfim, aí, claro, tem toda a articulação de Lacan sobre o estágio do espelho, sobre como isso é, na verdade, ancorado na nossa construção do nosso corpo, da imagem do nosso corpo. E aí, enfim, depois vocês podem pesquisar isso, no seminário 2, no seminário 10. E o interessante é justamente apontar aqui isso, que a nossa relação com o mundo ela fica atravessada por esse registro de imaginário. Esse exemplo aqui é mais do mesmo, Vocês, em geral, ficam sempre trocando pato, coelho, pato, coelho, pato, coelho. Nunca é uma outra coisa. Alguma coisa do objeto que está desenhado é inapreensível para vocês. Vocês não percebem ele. Vocês só ficam percebendo a alternância de possibilidades. Possibilidades dadas pelo nosso imaginário, pela nossa gestalt. Tudo bem? Eu acho que essa ilusão de ótica aqui ela é bem rica, porque ela mostra isso. Como a nossa experiência ela sofre com esse atravessamento das leis da boa forma. Em comparação com isso, a gente tem o que seria os objetos topológicos. E aí, não tem um nome muito exato para falar disso, eu prefiro chamar de mostração, em vez de falar de modelo ou de esquema. Lacan fala que não é uma representação. Então, eu prefiro usar esse termo. É uma mostração que você faz, por exemplo, com esses objetos aqui. Isso aqui não é um modelo, não é um esquema, isso aqui seria uma mostração. Nessa mostração, o que o Lacan traz para a gente é de que essa mostração ela vai além desse âmbito do imaginário. Por exemplo, se eu fizer assim, fiz uma cadeia aqui qualquer, tá? E eu pergunto, dá para ver?
um pouquinho, né? Essa cadeia aqui é uma cadeia borromeana, como vocês a conhecem? Vocês vão falar, olha, parece que sim, porque são 3 nós, os 3 estão atados, parece que é. Intuitivamente parece que é. Na verdade, ela não é. Olha, tem um problema aqui. Os objetos topológicos, eles são contraintuitivos. É preciso que vocês manipulem eles para poder descobrir qual é a natureza da qual se trata ali. A gente costuma dizer, né, que para descobrir se uma cadeia é borromeana ou não, a gente tem que cortar um dos nós. E a gente vai trabalhar isso, né, na próxima... Isso, a Fernanda falou exatamente isso. A gente vai trabalhar isso no próximo mês, né? Para poder descobrir se uma cadeia é borromeana ou não, não tem jeito, vai ter que cortar, porque eu posso simplesmente embolar todos os barbantes e colocar para vocês esse objeto aqui. Eu acho que nem intuitivamente a gente consegue descobrir se isso aqui é borromeano ou não. Ou seja, a amostração topológica, né, o objeto topológico, ele exige uma manipulação. Não tem outro jeito. Não tem outra saída. Tá? E justamente essa ideia de que, por exemplo, é preciso cortar para saber, isso, né, e aí vocês me digam se vocês concordam comigo, isso me parece evocar a noção de a posteriori no Freud, que é, bem, essa cadeia é borromeana ou não? Não sei, eu vou operar sobre ela e depois eu vou descobrir. Vejam que isso é diferente do que acontecia, por exemplo, com o esquema. Com o esquema, por exemplo, com o esquema do aparelho fotográfico, eu posso predizer o que é possível ou não. Por exemplo, eu posso dizer que para que um traço inconsciente venha à consciência, ele tem que ser revelado. Porque isso está incluído no imaginário, na intuição que eu tenho de como funciona o aparelho fotográfico. Esse meu entendimento, ele falha, ele peca quando se trata dos objetos topológicos. Porque não tem jeito. É só cortando, é só operando sobre eles. E aí, gente, se vocês forem perceber nesse quadro aqui, né, nessas características do que é um objeto topológico, ou seja, ele tem uma orientação pelo real, ele é contraintuitivo, ele tem a ver com a manipulação e ele trabalha a posteriori. Olha só, eu não sei para vocês, mas isso daqui me parece muito, muito próximo das coordenadas que a gente tem, por exemplo, para a interpretação em psicanálise. A interpretação em psicanálise, ela é exatamente assim. Ela está dirigida, ela vai em direção ao real, ela é contraintuitiva, ou seja, você não pode interpretar a partir do entendimento daquilo que o paciente está dizendo. Certo? O entendimento é muito mais do lado do modelo e do esquema. E você só vai saber o que vai acontecer depois. Ou seja, o efeito da interpretação é a posteriori. Vejam, tem alguma coisa aí, né, na natureza da topologia que aproxima ela demais do que a gente faz nas análises. Tem pessoas aqui falando no chat, deixa eu dar uma olhada se tem alguma coisa nova. Isso, exatamente. As pessoas estão discutindo aqui sobre essa característica da cadeia borromeana, né? A cadeia borromeana, ela se mantém coesa, mas existe uma limitação. Se você cortar qualquer nó, ela se desfaz inteira. Laís, o que eu estou dizendo aqui, enfim, o que eu estou querendo, né, apresentar para vocês, é essa conexão entre a natureza da topologia e a natureza do que a gente faz na análise. Por exemplo, pelo lado da interpretação. A interpretação, ela é contraintuitiva.
uma interpretação, ela não parte do sentido. Pelo contrário, ela visa o real, ela visa o impossível, ela visa o nonsense. Né? Lacan fala isso de diversas maneiras, em diversos lugares, né? Que a interpretação ela não pode servir para alimentar o sentido do sintoma. Isso só levaria, né, o sintoma a piorar. A interpretação, e aí a gente pode, inclusive, depois discutir alguns textos da Colette Soler, que ela trabalha muito, muito isso, né, da interpretação e do real, para aproximar esses dois pontos, né, da topologia e da interpretação. Mas o que eu estou querendo pontuar aqui, né, é que alguma coisa na matéria topológica aproxima ela da natureza de uma análise. E aí eu estou dizendo isso com base no que Lacan expõe, né, e tentando pontuar para vocês que me parece que isso está articulado ao conceito de real, ao conceito de impossibilidade, ao conceito de inapreensibilidade. O Lacan usa a topologia para fazer uma relação com o interior e o exterior. Vinícius, ele fala disso, por exemplo, na banda de Möbius, que é uma banda que ela é uma banda unilátera. De novo, é uma ideia, eu não tenho uma aqui agora, mas se você olhar para uma banda de Möbius, ela é contraintuitiva, porque você jura que ela tem duas bordas, mas ela só tem uma borda. Ou seja, não tem borda interna e externa, é uma borda só. É uma superfície só. Tudo bem? E, enfim, depois a gente pode discutir um pouco mais sobre esse ramo, né, que é a topologia de superfícies. E aí, uma coisa que eu queria pontuar, né, que eu acho que é uma indicação clínica do Lacan, que é o que ele fala bem brevemente, né, infelizmente, mas é um comentário muito, muito breve dele, no Seminário 24, quando ele comenta assim: o sintoma é aquilo que conhecemos, que melhor conhecemos. Conhecer é saber fazer com esse sintoma, saber se virar com ele, saber manipulá-lo. Ou seja, ele está ligando essa noção que a gente está tão acostumado a ouvir, né, de saber lidar com o sintoma, saber fazer com o sintoma, com uma outra noção, que é uma noção topológica, que é a noção de saber manipular um objeto. Como a gente falou agora há pouco, né? Vocês mesmo no chat aqui comentaram, para saber se uma cadeia é borromeana ou não, vai ter que cortar, vai ter que manusear, vai ter que manipular. Essa necessidade de operação é a mesma que Lacan pontua aqui, quando ele traz sobre a questão do sintoma, inclusive, né, da progressão de uma análise. O que a gente faz ao longo de uma análise é isso que ele está pontuando aqui. O que a gente faz é que a gente vai aprendendo a lidar com o sintoma. Ou seja, a gente vai manipulando o sintoma ao longo de uma análise. Essa indicação, para mim, ela vai muito no centro, né, do que é a articulação entre topologia e psicanálise. Inclusive porque ela aponta para uma coisa que eu acho interessantíssima, que é muitos movimentos numa análise são movimentos que o analisante não se dá conta que aconteceram. Ele está ali operando em cima disso, manuseando isso, inclusive inconscientemente. Ele não entendeu o que se passou. Aí tem vezes que o analisante comenta: e aquela coisa da qual me queixava, não acontece mais, eu não faço mais aquilo. Não sei o que aconteceu. Eu não sei o que eu fiz, o que você falou, o que eu falei, mas passou. Eu não faço mais. Vejam, de novo, é alguma coisa que está indo para além do conhecimento imaginário, para além da intuição, para além desse reino do entendimento. É alguma outra coisa, é uma operação de uma natureza diferente.
que é exatamente isso que acontece com a topologia. Vocês podem estudar matemática à beça e vocês vão pegar uma cadeia e vocês não vão saber se ela é borromeana ou não. Vocês vão ter que colocar a mão na massa. E isso, para mim, aproxima demais a topologia da psicanálise. Porque é isso que a gente vê os nossos pacientes fazendo, né? Claro, eles têm a análise, ela também trabalha com os sentidos que a pessoa dá para o sintoma, é óbvio. A pessoa constrói aí vários sentidos para esse sintoma. Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, ela também acaba desarticulando esse sentido. Porque é isso, não tem um sentido final para aquele sintoma. E o que a pessoa faz ao longo da análise, e aqui eu estou me apoiando em Lacan para dizer, é que a pessoa ela vai justamente dobrando, torcendo, esticando, puxando essa coisa que é o sintoma. Que a gente poderia falar também do gozo. Que as manipulações que o sujeito faz numa análise são operações sobre o gozo, não de entendimento. E, claro, tem uma parte de compreensão que passa em toda análise. Mas o núcleo duro da análise passa por essa outra operação. Que o Freud mesmo chama, né, e aí eu vou usar o termo em alemão, tá? Durcharbeiten. É um trabalho através. Não é uma elaboração como uma elaboração consciente, como uma tomada de conhecimento. Não é isso. É um trabalhar através de. É justamente essa manipulação que o sujeito faz do seu gozo, do seu sintoma, que permite com que ele descubra como se virar com isso. Porque, é fato, a pessoa, no fim de uma análise, ela não é alguma coisa diferente do neurótico, né? Ela continua sendo um sujeito neurótico, ela continua tendo um inconsciente, ela continua tendo um sintoma. A diferença é que a pessoa, né, ao longo da análise, também no fim, ela sabe lidar com esse sintoma de uma maneira diferente. É isso que vocês aprendem a fazer quando estão mexendo com os nós. Através dessa manipulação. Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat, que tem alguns comentários. A Bruna perguntou se eu acho que reside aqui a diferença entre Freud e Lacan, na medida que Freud fala do sentido do sintoma. Olha, Bruna, eu acho que em Lacan, sim, existe uma orientação pelo real que me parece ser mais forte do que em Freud. Mas, mesmo assim, em Freud, isso aparece, né? Por exemplo, quando ele fala do VSP, do W, né? do Homem dos Lobos. Existe alguma coisa da letra, do gozo, existem algumas passagens em Freud que, sim, tocam o real. Quando ele fala do umbigo do sonho, né? Quando ele fala, né, tem uma vez que tem um trecho de Lacan, que Lacan fala assim, foi preciso que eu nomeasse o real. Só que, olha só, se você for ler Freud fala exatamente assim. Há o real, das Reale. E ele fala que o real é esse ponto de incognoscível, de irreconhecível, de inapreensível. Então, assim, Lacan nomeou, mais ou menos, né? Porque Freud nomeou já ele. Freud já tinha falado do real de outras maneiras. Então, existe uma diferença, mas eu não acredito que seja uma diferença tão taxativa assim. Eu acho que Lacan deu muito mais ênfase a essa dimensão do real, enquanto Freud tratou dela, mas eu acho que talvez não tenha aparecido tanto assim. O Rubem está comentando sobre colocar a mão na massa. Sim, exatamente. Essa dimensão, né, da operação, né, eu acho muito curiosa, porque ela destrói completamente um certo tipo de intuição ou de entendimento anterior que as pessoas têm, que a análise é feita para se conhecer melhor, para se entender melhor. E olha só, é claro que há um certo ganho de entendimento numa análise, mas certamente tem coisas que acontecem que a pessoa não sabe de onde veio, o que aconteceu, por onde saiu, mas alguma coisa mudou.
né? Então, é essa dimensão do que se elabora, né? Do que se trabalha numa análise, que eu acho que a gente pode aproximar do que é a operação em topologia. Enfim, espero que isso possa ajudar vocês a pensar essa articulação, né? Léo. Oi. Então, aí eu fiquei pensando, né, que essa topologia, você pegar as cordas e, né, dar os nós e corta e refaz, puxa, né, numa analogia com a plasticidade do próprio sujeito, Claro, né? claro. Nesse corta e recorta e se assemelha, né? O sujeito começa quadrado numa análise e pode sair um círculo. Ou sabe-se lá o quê, né? Porque você pode operar isso. Nunca se sabe, né? Radicalmente diferente. Mas é radicalmente diferente, porém, né? Igual, semelhante. Exatamente. Se assemelhando. Muito boa essa sua bacana, que bom que vocês gostaram. Gente. E tem uma outra coisa que você falou agora que eu lembrei, né? Vejam, a nossa posição de analista também tem a ver com isso, porque, vejam, a gente não pode partir do princípio que a gente entende o que o analisante fala para a gente. É a mesma coisa, né? Não tomem isso pelo lado imaginarizado, pelo lado esquemático. É sempre pelo lado ligado ao real, que é, eu não entendi o que você falou, me explica. Ou seja, dado uma cadeia, eu não sei que cadeia é essa. Eu preciso que essa pessoa opere com a cadeia para eu saber do que se trata. Eu não posso entender antes da operação. E é interessante também a gente pensar, porque o Lacan adverte a gente disso, né? Abstenham-se de compreender. Não compreendam. É a mesma coisa que eu digo para vocês ao estudar topologia. Não compreendam. Isso. Vocês vão ter que sentar, pegar um pouco a gente, não ter que compreender. Pois é. Muito obrigada, Léo. Muito obrigada. Que bom. Tem só uma coisa que eu devia comentar aqui da Andressa. A Andressa está perguntando se esse sintoma é um sintoma com TH ou sem TH. Olha, Andressa, eu vou te dizer que em Lacan, ele mesmo escreve, pelo menos no que a gente tem das transcrições do que ele fala, das impressões do que as pessoas tiveram ao assisti-lo, de que isso, em certo momento da obra dele, é intercambiável, né? Que o sintoma com TH é muito próximo do sintoma sem TH. Quando eu digo sintoma, no geral, eu estou me referindo ao gozo. Tomem por aí, tá? Do que tomar pela distinção entre sintoma com TH ou não. Pensem no gozo, eu acho que é mais fácil por aí. E bem, o que eu queria trabalhar hoje com vocês era basicamente isso, né? Queria ouvir um pouco de vocês agora, né? Mais de vocês agora. E para o mês que vem, o que eu pensei foi que a gente pudesse trabalhar com a teoria dos nós especificamente. Então, no próximo mês, a gente vai trabalhar a teoria dos nós e a cadeia borromeana. Então, a gente vai trabalhar isso topologicamente e também a partir de alguns textos em psicanálise. E eu queria sugerir que quem puder, que leia a lição do seminário 19 sobre eu te peço que recuse o que recuse o que ofereço, porque não é isso. Eu não lembro qual é a lição, qual é a data, mas é fácil de encontrar. Está no seminário 19 essa lição. Essa lição é a lição a partir da qual o Lacan começa a trabalhar com a cadeia borromeana. Ele trabalha a cadeia borromeana a partir dessa frase. Se eu não me engano, no seminário começa com uma frase em japonês, em chinês. Então, quem puder ler, a gente vai trabalhar um pouco essa frase aqui e trabalhar também os conceitos matemáticos, né, que versam sobre a cadeia borromeana. Então, é isso, gente. Mãos à obra, tá? O nome, tá? Se eu não me engano, vocês vão encontrar ela resumidamente no título assim: te peço que recuses. Aí a frase toda é: te peço que recuses o que ofereço, porque não é isso. Mas se eu não me engano, ali na lição 6, tá. Então, Bianca falou que é a lição 6. Lição 6, peço-te
que me recuses o que te ofereço, página 70. Essa mesmo. Lição 6, pessoal. Leiam ela, porque é quando Lacan começa a trabalhar a cadeia borromiana a partir da cadeia significante. Tá? Ainda não é a cadeia do sujeito aqui. Aqui ainda é a cadeia significante. E aí a gente faz isso no mês que vem, tá bom? Então, bem, quem quiser fazer perguntas ou comentários, aproveite. Estamos aqui ainda, temos mais alguns minutos para discutir. Eu quero falar, Léo, que foi excelente. Oi, Sônia. Né? Bom. Foi muito bom e eu achei muito importante, aprecio muito você ter começado já falando da relação com a clínica, porque nós, psicanalistas mais antigos, para não falar outra coisa, ouvimos muitíssimas vezes mestres aí importantes dizerem que a escrita dos nós não tinha nada a ver com a clínica, né? E porque foi difícil mesmo, né? De um modo geral, acho que no mundo inteiro, nós entrarmos nesse momento de Lacan em que ele explicita, né? Como você falou, ele já fazia referências, né? Mas onde ele explicita, teoriza, faz esse esforço, se encontra com Joyce, que ajudou muito. Então, é excelente. Eu achei excelente. Você não deve ter deixado isso para depois, né? Obrigada, viu, Léo? Imagina. Tem um comentário da Fernanda aqui, deixa eu ler. Olha, Fernanda, certamente tem uma diferença de abordagem do inconsciente em Freud e Lacan, né? Eu acho que em Freud o inconsciente parece uma noção mais internalizada, né, do que em Lacan. Mas eu acho que também a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de comparação, né? Porque é óbvio que Freud pôde formular uma coisa diferente, porque isso tem a ver com... Bem, ele estava inventando essa prática, primeira coisa. Segundo, que ele tinha referências e esteios teóricos diferentes de Lacan, né? Então, certamente, a maneira que eles têm de tratar os assuntos, às vezes, é um pouquinho diferente. Mas eu não acho que seja uma diferença de natureza, né, do inconsciente. Mas que a abordagem deles que difere um pouco, por conta dos próprios históricos deles e da inserção que eles têm no tempo e na prática, né, de cada um. Mas, sim, é uma abordagem que é um pouco diferente mesmo. Então, tem mais perguntas para o Léo? Léo, foi muito bom mesmo, foi maravilhoso. Que bom que O vocês pessoal gostaram. está gostando muito. E aí, continuamos, né? Vamos nos organizando, então, para a próxima. Tá? E quem puder e quem tiver, compre os barbantes. Se embole um pouco, porque é bom. Ajuda. Se embole, se desembole. Isso. Tá bom, Léo. Obrigada, viu? Imagina. Muito obrigada. Olha, a gente vai ter Sônia agora falando sobre psicanálise e linguística. Mas a gente tem uns minutinhos ainda, né? Alguém quiser tomar um café, tá? Eu já fico aqui ou eu saio? Você fica. É que eu só vou ali, mas 2 minutos. Não, mas dá um intervalinho, porque as pessoas estão aqui há muito tempo, né? Então, a gente não vai encerrar a reunião, a gente vai deixar em aberto e daqui a 10 minutos a gente começa com a sua aula, tá? Com o seu seminário. Ok. Tá bom? Ok. Obrigada. Tá bom, ótimo. Rapidinho, já volto.